Esposa me entregou um teste de DNA, surpresa, seu filho não é seu. Eu entreguei os registros médicos, surpresa, vô. O som dos saltos de Vanessa estalando no nosso piso de madeira às 2 da manhã tinha se tornado tão familiar quanto o meu café matinal. 3 semanas de reuniões com clientes até tarde e visitas de emergência transformaram nosso quarto em uma porta giratória de mentiras embrulhadas em perfume Chanel e culpa. Eu estava sentado na minha oficina no porão fingindo organizar chaves de soquete enquanto ouvia ela tropeçar através do que provavelmente achava ser uma entrada furtiva. A ironia não me escapou. Eu construí esta oficina para consertar coisas. E aqui estava eu, cercado por ferramentas que não podiam reparar a única coisa que mais importava. Rick, você está aí embaixo? A voz dela carregava aquela doçura ensaiada que ela usava com clientes difíceis. Engraçado como eu me tornei um desses. Só terminando uma papelada. Pousei uma chave inglesa e subi as escadas rangentes. Cada degrau uma contagem regressiva para outra performance na qual ambos tínhamos ficado bons demais. Vanessa estava na nossa cozinha, ainda com seu vestido de coquetel preto, maquiagem levemente borrada. Ela parecia bonita e culpada em igual medida. Uma combinação que costumava me deixar louco da melhor maneira. Agora só me deixava louco. Como foi o evento de networking? Perguntei, abrindo a geladeira e pegando uma cerveja. Conheceu alguém interessante? Ah, você sabe como são essas coisas imobiliárias. Um bando de ternos falando sobre tendências de mercado e taxas de hipoteca. Ela chutou os saltos para longe e veio em minha direção de meias. Desculpe o atraso. Perdi a noção do tempo. O tempo tem um jeito de fazer isso. Girei a tampa da garrafa, o pequeno estalo ecoando no silêncio entre nós. Especialmente quando você está se divertindo. A risada dela saiu forçada. Divertindo? Rick, era trabalho. Chato. Trabalho necessário que paga por esta casa e sua preciosa garagem. Minha preciosa garagem que você tem me encorajado a vender há meses. Isso não é. Eu nunca disse para vender. Eu disse para talvez considerar expandir, trazer um sócio. Ela se aproximou, passando os dedos pelo meu antebraço. Poderíamos realmente construir algo juntos. A palavra juntos pairou no ar como fumaça de um incêndio doméstico. Tomei um longo gole da minha cerveja e estudei o rosto dela. Vanessa sempre foi bonita, mas ultimamente havia algo diferente em seus olhos. Uma inquietação que a fazia olhar através de mim, mesmo quando estava olhando para mim. Falando em construir coisas juntos, eu disse, Billy mencionou que te viu no Murphy's Pub na quinta-feira passada. Disse que você estava com um cara de terno caro. Achei interessante, já que você me disse que estava mostrando a propriedade dos Henderson até às 21 horas. A mão dela parou de se mover no meu braço. Billy precisa cuidar da própria vida. E sim, eu passei no Murphy's depois da visita. Encontrei um cliente em potencial lá, Chad Bavers. Ele está procurando propriedades de investimento no centro. Chad Bavers. Deixei o nome rolar na minha boca como se estivesse provando vinho. Parece um cara que usaria ternos caros em botecos. É networking, Rick. Você deveria tentar algum dia em vez de se esconder na sua garagem, coberto de óleo de motor e autopiedade. Aí estava, a verdadeira Vanessa. Afiada como vidro quebrado quando encurralada. Eu me apaixonei por esse lado afiado uma vez, na época em que era direcionado à estupidez de outras pessoas em vez da minha. Você tem razão, eu disse, pousando minha cerveja. Talvez eu devesse sair mais, conhecer gente nova, aprender sobre oportunidades de investimento. Algo cintilou no rosto dela. Alívio misturado com suspeita. Isso é ótimo, querido. Acho que você realmente... Na verdade, por que não me junto a você na próxima vez? Adoraria conhecer esse tal de Chad. Comparar notas sobre propriedades no centro. A cor sumiu das bochechas dela como água de uma pia quebrada. Ah, bem, não acho que isso seria apropriado. Essas são reuniões profissionais e trazer cônjuges pode passar a mensagem errada. Que mensagem seria essa?
Que não sou séria sobre minha carreira. Que preciso do meu marido para segurar minha mão durante reuniões de negócios. A voz dela estava subindo, defensiva. Trabalhei duro demais para construir minha reputação para tê-la minada pelo seu marido se importando com o que você faz para viver? Pelo meu marido não confiando em mim para fazer meu trabalho? As palavras explodiram entre nós como um motor estourando. Encaramo-nos através da nossa cozinha. A mesma cozinha onde planejamos nosso futuro no café da manhã. Onde ela me beijava de despedida todos os dias por 6 anos. Onde dançávamos lentamente ao som do rádio enquanto o jantar queimava no fogão. Confiança, repeti calmamente. Engraçada escolha de palavra. A expressão de Vanessa suavizou e, por um momento, vi a mulher com quem me casei, vulnerável, incerta, talvez até arrependida. Rick, eu sei que as coisas têm estado estranhas ultimamente. O mercado imobiliário está louco agora, e estou sob muita pressão para fechar negócios. Tenho estado distraída e provavelmente não tenho sido a melhor esposa. Pare. Levantei a mão. Não peça desculpas por estar distraída. Não peça desculpas por trabalhar até tarde. Caramba, nem peça desculpas por mentir sobre onde esteve. Eu não estive mentindo. Apenas não peça desculpas por não me amar mais. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Vanessa abriu a boca, fechou, depois abriu novamente como um peixe buscando ar. Finalmente, ela sussurrou. Rick, eu te amo. Não, eu disse, surpreendendo-me com o quão calmo eu soava. Você ama a ideia de mim. Você ama ter alguém para quem voltar quando o chá de Bavers fica chato. Você ama ter uma rede de segurança enquanto descobre o que realmente quer. Isso não é justo. Justo? Eu ri, mas não havia humor nisso. Você quer falar sobre justo? Vamos falar sobre a conta poupança conjunta que tem perdido dinheiro. Vamos falar sobre as cobranças de cartão de crédito em restaurantes onde nunca estive. Vamos falar sobre os recibos de hotel que encontrei na sua bolsa. O rosto dela ficou branco. Você mexeu na minha bolsa? Estava procurando aspirina. Encontrei muito mais do que esperava. Tirei os recibos amassados do meu bolso e os joguei no balcão da cozinha. O Marriott do centro. 3 noites diferentes no mês passado. Serviço de quarto para 2, champanhe, o pacote completo. Vanessa encarou os recibos como se pudessem pegar fogo. Posso explicar? Tenho certeza que pode. Você é boa em explicar coisas. Mas aqui está o que eu posso explicar. Por que estou aqui tendo essa conversa em vez de jogar suas coisas no gramado? Porque você me ama também. Porque sou um idiota. Terminei minha cerveja e pousei a garrafa com mais força do que o necessário. Mas sou um idiota que aprende. O que isso quer dizer? Olhei para minha esposa. Realmente olhei para ela. A mulher que prometeu me amar na saúde e na doença, na riqueza e na pobreza, na alegria e na tristeza. Aparentemente, ela tinha encontrado algo melhor. Significa que cansei de fingir que isso é algo que não é. Significa que cansei de ser o marido compreensivo enquanto você resolve seus sentimentos. E significa que definitivamente cansei de pagar por quartos de hotel onde você e o Chad podem resolvê-los juntos. Rick, por favor, deixe-me explicar o que realmente aconteceu. Guarde isso para alguém que ainda acredita nas suas histórias. Caminhei em direção à escada, depois parei e me virei. Ah, e Vanessa, da próxima vez que decidir trair seu marido, talvez não use o cartão de crédito conjunto. É cafona. Deixei-a parada na cozinha, cercada pelas evidências de sua traição e pelos destroços do que costumávamos ser. Enquanto subia as escadas para o nosso quarto, pude ouvi-la chorando, soluços suaves e quebrados que poderiam ter me comovido uma semana atrás. Agora, soavam apenas como a trilha sonora do fim do meu casamento. 3 dias se passaram em um tipo estranho de limbo. Vanessa movia-se pela nossa casa como um fantasma, fazendo café que não bebia e iniciando conversas que não conseguia terminar. Eu ia para o trabalho, voltava para casa, jantava e fingia assistir televisão enquanto ela fingia ler revistas imobiliárias.
Éramos como atores que esqueceram suas falas, improvisando o caminho através de uma peça em que nenhum de nós queria estar. Na quinta-feira de manhã, tudo mudou. Eu estava na oficina, com os cotovelos enfiados no motor do antigo Honda da Sra. Patterson, quando Billy se aproximou com uma expressão que aprendi a reconhecer ao longo de nossa amizade de 15 anos. Era o mesmo olhar que ele usou quando me disse que meu pai estava pedindo dinheiro emprestado pela cidade e quando mencionou ter visto Vanessa no Murphy's Pub. Billy tinha o dom de entregar mais notícias com a precisão gentil de um cirurgião. Rick, precisamos conversar. Endireitei-me, limpando as mãos em um pano que já vira décadas melhores. Deixe-me adivinhar. Você viu a Vanessa em algum lugar onde ela não deveria estar, com alguém com quem ela não deveria estar, fazendo algo que não deveria estar fazendo. Pior. Billy puxou o telefone e me mostrou a tela. Vi isso. Era um post no Facebook de Sienna Crawford, a melhor amiga de Vanessa desde a faculdade e facilitadora profissional de mais decisões. A foto mostrava Vanessa e um homem que eu não reconhecia sentados bem próximos no que parecia ser um restaurante caro. Muito próximos. A legenda dizia: quando sua garota encontra a felicidade. Tão orgulhosa da V por seguir seu coração. #novos começos, #o amor vence. O homem na foto era exatamente como eu esperava que Chad Baver se parecesse. Meados dos 30 anos, cabelo perfeitamente penteado. O tipo de sorriso confiante que vinha de nunca ter que trocar o próprio óleo ou se perguntar se podia pagar mantimentos e aluguel no mesmo mês. Ele usava um terno que provavelmente custava mais do que eu ganhava em uma semana. E o braço dele estava em volta da minha esposa como se ele fosse dono dela. Quando isso foi postado? Perguntei, surpreso com a firmeza da minha voz. 2 horas atrás. Rick, sinto muito, cara. Sei que isso deve ser. Na verdade, é perfeito. Devolvi o telefone e voltei para o motor da Sra. Patterson. Agora sei exatamente com o que estou lidando. O que você quer dizer? Quero dizer que estive jogando na defesa quando deveria estar jogando no ataque. Localizei o problema, uma conexão solta que estava fazendo o motor falhar, e apertei-a com mais força do que o estritamente necessário. Me passa aquela chave de soquete, por favor? Billy pegou a ferramenta, mas não a entregou imediatamente. Rick, o que você está pensando? Porque conheço esse olhar, e geralmente termina com alguém machucado ou preso. Ninguém vai se machucar, mas alguém pode ser educado. É disso que tenho medo. Peguei a chave e fiz o ajuste final no motor da Sra. Patterson. Liga ela! Chamei. O Honda rugiu para a vida, ronronando como um gato satisfeito. Às vezes consertar coisas era exatamente simples assim. Encontrar o problema, apertar a conexão, restaurar a função adequada. Às vezes era mais complicado. Billy, preciso que me faça um favor. Pode cuidar das coisas aqui por algumas horas? Aonde você vai? Fazer novos amigos. 1 hora depois, eu estava sentado na minha caminhonete do lado de fora do prédio de apartamentos de Chad Bavers, um monumento de vidro elegante à gentrificação no que costumava ser o distrito de armazéns. De acordo com a internet, Chad trabalhava para alguma empresa de consultoria financeira especializada em estratégias de investimento disruptivas e maximização de sinergias de portfólio. Em outras palavras, ele movia dinheiro e usava palavras difíceis para justificar cobrar das pessoas pelo privilégio. O perfil dele no LinkedIn era uma obra-prima de jargão corporativo e falsa modéstia. MBA de uma escola que eu nunca tinha ouvido falar, mas aparentemente deveria ficar impressionado. Hobbies incluíam desafios de fitness extremos e curadoria de experiências gastronômicas únicas. O tipo de cara que dizia curadoria quando queria dizer comer e achava que pagar $50 por um bife o tornava sofisticado. Eu estava estudando a foto de rosto dele, todos dentes e produto de cabelo, quando meu telefone vibrou com uma mensagem de um número desconhecido. Ei, estranho. Ouvi dizer que você pode ficar solteiro em breve. Café mais tarde? Xoxo Melissa. Melissa. Não pensava nela há meses. Namoramos brevemente depois do ensino médio, continuamos amigos ao longo dos anos,
Trocamos cartões de Natal e o ocasional comentário em mídia social. Ela era divorciada agora, trabalhando como enfermeira no hospital, criando 2 filhos sozinha. Mulher legal, bastante descomplicada. O fato de ela ter ouvido falar dos meus problemas conjugais significava que as notícias estavam se espalhando mais rápido do que eu esperava. Em uma cidade deste tamanho, segredos tinham uma meia-vida de cerca de 24 horas. E aparentemente minhas 24 horas tinham acabado. Eu estava digitando uma resposta educada quando Chad Bavers emergiu de seu prédio. Ele parecia exatamente como suas fotos, só que mais. O terno era cinza carvão e lhe servia como se tivesse sido pintado nele. Os sapatos eram de couro e provavelmente italianos. O cabelo era do tipo perfeito que exigia manutenção profissional e múltiplos produtos. Ele se movia com a confiança fácil de um homem que nunca teve que se preocupar com dinheiro. Nunca teve que escolher entre consertar o carro e pagar a conta de luz. Nunca teve que se perguntar se a mulher que amava estava pensando em outra pessoa. Eu o odiei imediata e completamente. Chad caminhou até um BMW prata estacionado na seção reservada do prédio e passou 1 minuto inteiro verificando seu reflexo na janela do lado do motorista. Ajustou a gravata, alisou o cabelo e praticou o que parecia ser um sorriso no qual vinha trabalhando. Então pegou o telefone e fez uma ligação. Mesmo do outro lado da rua, pude vê-lo rindo do que quer que a pessoa do outro lado estivesse dizendo. Toda a linguagem corporal dele mudou, mais animada, mais íntima. Ele encostou no carro como se estivesse se acomodando para uma longa conversa. Baixei minha janela e ouvi fragmentos do lado dele da chamada. Mal posso esperar para te ver hoje à noite. Aquele lugarzinho que você mencionou. Não se preocupe com ele, amor. Amor. Ele chamou minha esposa de amor. A conversa durou mais 5 minutos. Chad passou a maior parte sorrindo e assentindo como um idiota, ocasionalmente passando a mão pelo cabelo perfeito. Quando finalmente desligou, ficou ali por um momento com uma expressão satisfeita, como um gato que acabou de pegar um rato particularmente gordo. Então entrou em seu BMW e foi embora. Fiquei sentado na minha caminhonete por um longo tempo depois que ele saiu, pensando na conversa que acabará de testemunhar, na intimidade casual em sua voz, na maneira como ele me descartara com 5 palavras: não se preocupe com ele. Como se eu fosse um inconveniente menor, um problema que já tinha sido resolvido. Meu telefone vibrou novamente. Outra mensagem de Melissa. Rick, você está bem? Sei que deve ser um momento difícil. Encarei a mensagem dela, depois o prédio de Chad, depois a aliança de casamento que eu ainda usava mais por hábito do que por esperança. Melissa estava oferecendo conforto, companheirismo, talvez algo mais. Chad estava oferecendo à minha esposa uma vida com a qual eu não podia competir, restaurantes caros, apartamentos de luxo, o tipo de segurança financeira que transformava o amor em uma transação comercial. Mas eu estava oferecendo algo que nenhum deles tinha considerado: consequências. Liguei minha caminhonete e dirigi para casa, já planejando meu próximo passo. Se Vanessa queria jogar, eu ensinaria as regras a ela. Se Chad queria me tratar como um obstáculo, eu mostraria a ele o que obstáculos podiam fazer. E se eles pensavam que isso ia ser fácil, estavam prestes a aprender o quão erradas 2 pessoas podiam estar. O escritório da gerente do banco cheirava a purificador de ar barato e sonhos quebrados. Janete Morrison cuidava das contas de pequenas empresas no First National desde que comecei a administrar minha oficina. E em todos esses anos, nunca a vi parecer tão desconfortável quanto agora. Rick, sinto muito mesmo por isso, disse ela, deslizando uma pasta sobre a mesa. Tentei ligar ontem, mas foi direto para a caixa postal. Abri a pasta e senti meu estômago cair nos pés. Extratos de conta, recibos de saque, cartões de assinatura, todos com meu nome e uma caligrafia que parecia exatamente com a minha, mas não era. Alguém esvaziara sistematicamente nossa conta poupança conjunta nas últimas 2 semanas, sacando pouco menos do limite diário a cada vez para evitar disparar alertas automáticos. $18.000, disse eu, mais para mim mesmo do que para Janete. Sumiram.
As assinaturas coincidem com o que temos no arquivo, disse Janete cuidadosamente. E a pessoa que fez o saque sabia o nome de solteira da sua mãe, o nome do seu primeiro animal de estimação, todas as perguntas de segurança. Claro que sabia. Vanessa sabia tudo sobre mim. Cada senha, cada pergunta de segurança, cada detalhe financeiro da nossa vida compartilhada. Eu confiei nela com tudo isso porque é isso que pessoas casadas faziam. Elas confiavam umas nas outras. Preciso ver as imagens de segurança, eu disse. Janete mudou de posição desconfortavelmente. Rick, eu não posso simplesmente. Janete, alguém roubou $18.000 da minha conta usando assinaturas falsificadas. Ou você me mostra as imagens ou eu chamo a polícia e eles conseguem um mandado para ver. De qualquer jeito, vou ver essas imagens. Ela suspirou e pegou o telefone. Me dê alguns minutos. 20 minutos depois, eu estava encarando um monitor preto e branco granulado que mostrava o interior do banco na tarde da última terça-feira. O carimbo de data hora marcava 14h40, exatamente quando eu estava instalando uma nova transmissão na caminhonete de Dave Kowalski com Billy e 2 clientes como testemunhas. A mulher na tela parecia Vanessa de costas. Mesma altura, mesmo corpo, mesmo cabelo escuro. Ela usava óculos escuros e um boné de beisebol puxado para baixo. Mas quando se virou para assinar o recibo de saque, vi seu perfil de relance. Era definitivamente minha esposa. Mas ela não estava sozinha. Um homem estava atrás dela, logo fora da visão direta da câmera. Eu podia ver o braço dele, o paletó caro, a ponta do cabelo perfeitamente penteado. Chá de Bavers bancando vigia enquanto minha esposa limpava nossas economias de vida. Preciso de cópias de tudo, disse a Janete. Os extratos, os cartões de assinatura, as imagens de segurança. Rick, tenho que perguntar. Você planeja apresentar queixa? Pensei sobre isso. Vanessa ainda era legalmente minha esposa, e no Maine, cônjuges tinham certos direitos a contas conjuntas. Um bom advogado provavelmente poderia argumentar que ela não tinha tecnicamente roubado nada, mas as assinaturas falsificadas eram outra questão inteiramente. Estou planejando explorar minhas opções, disse finalmente. Janete assentiu e começou a fazer cópias. Enquanto eu esperava, peguei meu telefone e rolei pelos contatos até encontrar o detetive Mike Harris. Estudamos juntos no ensino médio, e ele trazia viatura para minha oficina para trocas de óleo e pequenos reparos nos últimos 5 anos. Mais importante, ele me devia um favor da vez em que consertei a caminhonete pessoal dele em um domingo à noite para que pudesse levar a filha a uma entrevista na faculdade na manhã seguinte. Harris, atendeu ele no segundo toque. Mike, é o Rick Malloy. Preciso de um conselho. Pessoal ou profissional? Ambos. Me encontre no Murphy's em 1 hora. A primeira cerveja é por minha conta. O Murphy's Pub às 16 horas de uma sexta-feira era exatamente o que se esperaria, iluminação fraca, chão pegajoso e o tipo de frequentadores assíduos que tratavam o lugar como uma segunda casa. Mike Harris estava sentado em uma cabine de canto, ainda de uniforme, mas fora de serviço, bebericando uma Budweiser e parecendo um homem que vira demais dos piores impulsos da humanidade. Deslizei a pasta pela mesa e observei a expressão dele mudar enquanto folheava o conteúdo. Jesus, Rick, há quanto tempo isso está acontecendo? O caso? Uns 2 meses, talvez mais. O roubo? 2 semanas. E você tem certeza de que é ela? Peguei meu telefone e mostrei a foto do Facebook que Sienna postara. Aquele é Chad Bavers, o novo namorado dela. Consultor financeiro, dirige um BMW prata, mora nas Torres Meridian no centro. Ele estava com ela no banco. Mike estudou a foto, depois as imagens de segurança que Janete imprimira para mim. Isso é suficiente para acusações, você sabe. Falsificação, roubo, conspiração. Ela poderia pegar um tempo sério. Eu sei. Mas você não quer apresentar queixa. Eu não disse isso. Mike recostou-se na cabine e me deu o olhar que provavelmente reservava para suspeitos que estavam mentindo para ele. Rick,
te conheço desde que tínhamos 15 anos. Você não é do tipo vingativo. Você não vai colocar sua esposa na cadeia, não importa o que ela tenha feito. Ele estava certo, e nós dois sabíamos disso, mas isso não significava que eu ia deixá-la se safar. E se eu te dissesse que tenho uma ideia melhor? Eu diria que não quero ouvir, mas você vai me contar de qualquer maneira. Tomei um longo gole da minha cerveja e olhei ao redor do Murphys, o mesmo bar onde Vanessa conhecera Chad, onde ela começara toda essa bagunça. O mesmo bar onde metade da cidade vinha para beber, fofocar e fingir que suas vidas não estavam desmoronando. E se, em vez de mandá-la para a prisão, eu apenas garantisse que todos soubessem exatamente que tipo de pessoa ela realmente é? Rick. Pense nisso, Mike. A vida inteira da Vanessa é construída sobre imagem. Casa perfeita, emprego perfeito, reputação perfeita. Ela é a garota de ouro da Coastal Hewitt. A mulher em quem todos confiam para lidar com seu maior investimento. O que acontece quando vaza que ela é uma ladra e traidora? Mike ficou quieto por um longo momento, girando a garrafa de cerveja em círculos lentos na mesa. Você está falando em destruir a carreira dela. Estou falando em dizer a verdade. Mesma coisa neste caso. Isso é um problema? Legalmente? Não. Moralmente? Ele deu de ombros. Isso é entre você e sua consciência. Pensei nos $18.000 que Vanessa e Chad roubaram. Dinheiro que economizei ao longo de 3 anos. Dinheiro que deveria ser a entrada para a oficina maior com a qual eu sonhava. Dinheiro que representava cada hora extra que trabalhei e cada luxo que pulei. Pensei nos recibos de hotel, nas mentiras, na maneira como ela olhava através de mim enquanto planejava sua fuga para uma vida melhor. Pensei em Chad Baver chamando-a de amor e dizendo para não se preocupar comigo. Minha consciência está bem com isso, eu disse. Mike terminou sua cerveja e se levantou. Então você não precisa do meu conselho. Você já se decidiu. Na verdade, eu preciso do seu conselho. Preciso saber como fazer isso sem quebrar nenhuma lei. Rick. Mike. Ela roubou $18.000 de mim. Falsificou minha assinatura, limpou nossas economias e provavelmente planeja desaparecer com o namorado assim que descobrir como colocar as mãos no resto dos nossos bens. Não estou pedindo para você me ajudar a quebrar a lei. Estou pedindo para me ajudar a usá-la. Ele sentou-se de volta. Ok, disse ele finalmente. Mas fazemos isso de forma inteligente e limpa. Nada de vigilantismo, nada de fantasias de vingança, apenas boas e velhas consequências para mais decisões. Fechado. E Rick, quando isso acabar, você apresenta a queixa. Todas elas. Ela não pode te roubar e sair andando só porque você costumava amá-la. Assenti, embora ambos soubéssemos que eu ainda não tinha decidido isso. O amor era um hábito difícil de quebrar, mesmo quando estava te matando. Mas vingança era fácil. O plano se formou no fim de semana como um motor bem ajustado. Cada peça se encaixando perfeitamente no lugar, cada parte móvel sincronizada com as outras. Na segunda-feira de manhã, eu estava pronto para ligar a máquina. O passo 1 foi o mais fácil. Dirigi até a Coastal Hewitt e entrei no escritório reluzente onde Vanessa construíra sua reputação com charme e competência. A recepcionista, uma jovem chamada Ashley que sempre fora simpática quando Vanessa e eu íamos às festas do escritório, pareceu surpresa ao me ver. Rick, como vai? A Vanessa está te esperando? Na verdade, eu esperava falar com o Sr. Davidson. Robert Davidson era o corretor dono da agência, um homem conservador na casa dos 60 anos que construíra seu negócio com base em valores antiquados e confiança de cidade pequena. Está tudo bem? Só algumas questões de papelada que preciso resolver. Nada urgente. Ashley interfonou para o escritório de Davidson e 5 minutos depois eu estava sentado em frente a um homem que parecia ter saído de um manual de negócios dos anos 50. Terno cinza, gravata conservadora, aperto de mão firme o suficiente para quebrar nozes. Rick, bom te ver. Como vai o negócio da oficina? Não posso reclamar. Senhor Davidson,
preciso te perguntar uma coisa e é um pouco desconfortável. A expressão dele mudou para preocupação profissional. Em que posso ajudar? Tirei os extratos bancários e as fotos das imagens de segurança. Alguém tem falsificado minha assinatura e roubado dinheiro das minhas contas. A investigação do banco mostra que os roubos aconteceram durante o horário comercial, e estou tentando estabelecer álibis para todos que tinham acesso às minhas informações financeiras. O rosto de Davidson ficou pálido enquanto estudava os documentos. Rick, você não está sugerindo que alguém aqui... Não estou sugerindo nada. Só estou sendo minucioso. A polícia recomendou que eu falasse com qualquer um que pudesse ter tido acesso às minhas informações pessoais. Era uma mentira, mas uma crível. Davidson passou os próximos 20 minutos puxando registros de emprego e informações de agendamento, tentando provar que nenhum de seus agentes poderia estar envolvido. Quando chegou à agenda de Vanessa, seu senho franziu. Isso mostra que Vanessa estava fora do escritório na tarde da última terça-feira. Ele disse. Ela disse que estava mostrando a propriedade Morrison para um cliente, mas ele parou, verificando o computador. Não há agendamento registrado e os Morrisons estão fora da cidade esta semana. Provavelmente apenas um descuido na papelada, eu disse, mas nós dois sabíamos que não era. Davidson ficou quieto por um longo momento, encarando a imagem de segurança que mostrava claramente o perfil da minha esposa. Rick, acho que precisamos ter uma conversa mais séria. O passo 2 aconteceu naquela tarde. Liguei para o escritório de Chad Bavers e me identifiquei como um cliente em potencial interessado em oportunidades de investimento. A assistente dele, claramente impressionada com o tamanho do portfólio fictício que descrevi, agendou uma reunião para o dia seguinte. O Sr. Bavers está muito animado para discutir suas necessidades, disse ela. Ele se especializa em oportunidades de alto rendimento para clientes com ativos líquidos significativos. Aposto que sim, pensei. O passo 3 exigia ajuda. Dirigi até a casa do Billy depois do trabalho e o encontrei no quintal grelhando hambúrgueres e bebendo cerveja enquanto os filhos brincavam em um balanço que ele mesmo construíra. Billy tinha o tipo de vida que eu achava que estava construindo com Vanessa, simples, honesta, enraizada em coisas reais que não podiam ser roubadas ou destruídas pelo egoísmo de outra pessoa. Preciso de um favor, eu disse, aceitando a cerveja que ele ofereceu. Envolve eu ser preso? Não se fizermos direito. Billy virou um hambúrguer e me deu total atenção. Estou ouvindo. Expliquei o plano, observando a expressão dele mudar de ceticismo para compreensão e para algo que poderia ter sido admiração. Você sabe que... Isso vai explodir seu casamento completamente, disse ele. Meu casamento já está explodido. Só estou garantindo que todos saibam disso. E você tem certeza de que é isso que quer? Porque uma vez que puxar esse gatilho, não tem volta. Pensei nos $18.000. Pensei nos recibos de hotel. Pensei em Chad Bavers chamando minha esposa de amor e dizendo para não se preocupar comigo. Tenho certeza. Na manhã seguinte, vesti minha melhor camisa e dirigi até o prédio de escritórios de Chad. A firma dele ocupava todo o 15º andar de uma torre de vidro no centro, tudo mobília moderna e arte abstrata, e o tipo de minimalismo agressivo que deveria transmitir sucesso. Chad Bavers parecia exatamente como eu esperava. Cabelo perfeito, dentes perfeitos, terno perfeito, aperto de mão perfeito. Ele me levou para uma sala de conferências com janelas do chão ao teto que ofereciam uma vista panorâmica do porto. Sr. Malloy, entendo que esteja interessado em diversificar seu portfólio de investimentos. Isso mesmo. Tenho cerca de 200 mil em ativos líquidos que não estão trabalhando tanto quanto poderiam. Os olhos dele brilharam como uma máquina caça-níqueis dando jackpot. Esse é exatamente o tipo de pensamento avançado que separa as pessoas de sucesso de todas as outras. Diga-me, qual é a sua tolerância ao risco? Pela hora seguinte, Chad me apresentou vários esquemas de investimento, cada um mais agressivo que o outro. Ele usou termos como posicionamento de mercado disruptivo e estratégias de crescimento alavancadas com a confiança de um homem que nunca teve que explicar à esposa por que a conta corrente estava no vermelho. A beleza dessas oportunidades, disse ele,
inclinando-se conspiratoriamente, é que elas não estão disponíveis para todos. Você tem que conhecer as pessoas certas, ter acesso às informações certas. Falando em pessoas certas, eu disse, acho que você conhece minha esposa, Vanessa Malloy. Ela trabalha com imóveis. A mudança na expressão dele foi sutil, mas inconfundível. Um lampejo de surpresa seguido por cálculo, seguido pelo que parecia pânico. Vanessa, sim, acho que nos encontramos em alguns eventos de networking. Mundo pequeno. É mesmo. De fato, ela mencionou que você poderia estar procurando propriedades de investimento. Talvez pudéssemos trabalhar juntos em algo. Eu teria que verificar minhas alocações de portfólio atuais. Sem pressa. Por que você não fala com a Vanessa sobre isso? Tenho certeza que ela adoraria discutir com você. A compostura perfeita de Chad estava rachando como tinta em um dia quente. Senhor Malloy, eu provavelmente deveria mencionar que você está dormindo com minha esposa. Levantei-me e endireitei minha gravata. Eu descobri isso. Obrigado pelo conselho de investimento, Chad. Entrarei em contato. Deixei-o sentado em sua sala de conferências, provavelmente se perguntando quanto eu sabia e o que planejava fazer a respeito. Deixe-o se perguntar. O medo era um motivador poderoso e eu o queria motivado. O passo 4 foi o mais satisfatório. Naquela noite, criei uma conta no Facebook com um nome falso e comecei a postar nos grupos da comunidade local, o tipo de lugar onde as notícias viajavam rápido e a fofoca era moeda. Alguém sabe alguma coisa sobre Chad Bavês da Pinnacle Financial? Pensando em investir com ele, mas ouvi alguns rumores preocupantes sobre suas práticas comerciais. Mas alguém notou quantas mulheres casadas têm feito networking com Chad Bavês ultimamente? Perguntando por uma amiga. Aviso de utilidade pública. Se você está pensando em usar a Coastal Hewitt, talvez queira perguntar sobre a ética pessoal de seus agentes. Só comentando. Não citei nomes nem fiz acusações específicas. Não precisei. Em uma cidade deste tamanho, as pessoas ligariam os pontos sozinhas e suas imaginações preencheriam quaisquer lacunas que eu deixasse. Na quinta-feira, meu telefone tocava constantemente. Amigos, conhecidos, até estranhos que ouviram os rumores e queriam saber se eram verdadeiros. Interpretei perfeitamente, magoado mas digno, traído mas não amargo, mais preocupado em alertar os outros do que em buscar vingança. Não quero entrar em detalhes, disse a todos que perguntaram. Só estou focado em seguir em frente e me proteger financeiramente. Era exatamente o tom certo, simpático, maduro e vago o suficiente para deixar as pessoas tirarem suas próprias conclusões. As conclusões que tiraram foram devastadoras. Na sexta-feira, o telefone de Vanessa estava tocando também. Clientes cancelando compromissos, colegas fazendo perguntas desconfortáveis, amigas que ouviram os rumores e queriam saber se ela estava bem. Sua imagem cuidadosamente construída estava desmoronando em tempo real, e não havia nada que ela pudesse fazer para impedir. Ela chegou em casa naquela noite parecendo que tinha sido atropelada por um caminhão. Rick, precisamos conversar. Estou ouvindo. As pessoas estão dizendo coisas terríveis sobre mim. Ela nem conseguia dizer o nome de Chad. Que tipo de coisas? Você sabe que tipo de coisas? A voz dela era pouco mais que um sussurro. Isso é por causa do que aconteceu com a conta bancária? O que aconteceu com a conta bancária é que você roubou $18.000 de mim. Eu ia pagar de volta. Com o quê? O dinheiro do Chad? Ela recuou como se eu tivesse lhe dado um tapa. Rick, eu sei como parece, mas não é o que você pensa. Chad e eu somos apenas amigos. Parceiros de negócios. Parceiros de negócios que dividem quartos de hotel? Como você? Ela se conteve, mas era tarde demais. Como eu soube dos hotéis? Do mesmo jeito que sei dos restaurantes, dos presentes, das mentiras que você tem me contado há meses. Do mesmo jeito que sei que você planeja me deixar assim que descobrir como levar metade de tudo pelo que trabalhei. Vanessa afundou em uma cadeira, toda a luta saindo dela de uma vez.
Eu nunca quis que acontecesse dessa maneira. Mas aconteceu dessa maneira. E agora você tem que viver com as consequências. O que você quer de mim, Rick? O que tenho que fazer para consertar isso? Olhei para minha esposa. Realmente olhei para ela. A mulher que amei, em quem confiei, com quem construí uma vida. A mulher que jogou tudo fora por um homem de terno caro que a chamava de amor e a ajudava a roubar do próprio marido. Quero que você faça as malas e saia da minha casa. Quero que fique longe do meu negócio, dos meus amigos e da minha vida. E quero que entenda que isso é o que acontece quando você confunde bondade com fraqueza. Rick, por favor. Acabei, Vanessa. Terminamos. A única questão agora é se você sai silenciosamente ou se eu apresento queixa pelo roubo. Ela me encarou por um longo momento, lágrimas escorrendo pelo rosto. Então assentiu e subiu para fazer as malas. Sentei-me na cozinha ouvindo-a se mover pelo nosso quarto, abrindo gavetas e armários, desmontando a vida que construímos juntos, peça por peça. Deveria ter parecido vitória, mas parecia apenas perda. Mas às vezes a perda era o preço do autorrespeito. E às vezes o autorrespeito era tudo o que restava.